queria começar com essa frase aí. Nós temos um resultado recorde, onde demonstra o êxito da Caixa na busca de um crescimento orgânico e sustentável, sem perder sua vocação social. Eu acho que fica claro, essa intenção foi o que nós planejamos em 2016, continuamos em 2017 e intensificamos em 2018. Então, é significativa essa frase para nós, ela está em linha com o nosso planejamento estratégico do conglomerado Caixa, ela está em linha com o que estamos trabalhando, e, logicamente, que nós sabemos que a Caixa sempre tem que estar de olho no resultado financeiro, mas tem também sabe que tem uma agenda com o povo brasileiro, que é ser agente das políticas públicas sociais. Estamos trazendo aí, não sei se vocês estão conseguindo ler essa apresentação, mas terão acesso. Está dando para ler aí? Todos estão conseguindo? Então, né? Nós temos aí um resultado recorde. O recorde, como quero dizer, um recorde, mas que nós vamos falar mais à frente, vou mais à frente passar para o Arno, falar um pouco sobre isso. Nós temos, o primeiro é o fortalecimento de abertura, fortalecimento da estrutura de capital. Nós vimos que o que pautou a Caixa nos anos 2016, 2017 e começamos 2018 foi busca de fortalecer nossos requerimentos de capital, em especial o capital de nível 1. E nesse balanço que nós estamos apresentando agora, nós tivemos um índice de capital de nível 1, nós vamos alcançar 12,5%, crescimento de 3 pontos percentual. E em relação ao primeiro semestre de 2017, em relação a 3 pontos acima do requerido para a implementação integral da Basileia em 19, no nível 1. Deixar bem claro, a Caixa nunca teve problema em relação ao índice de capital, mas especificamente capital nível 1, que está praticamente se deixando para trás com relação aos resultados que estamos conseguindo. O índice de Basileia alcançamos 19,1, um crescimento de 4,7 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre, e 7,6 acima do mínimo requerido de implementação integral do Basileia em 2019. Dentro desse item também da fortalecimento da estrutura de capital, nós aumentamos o patrimônio de referência, atingindo 100 bilhões de reais, 100,2 bilhões de reais, provenientes principalmente de geração de resultado do banco. Dentro da melhoria da contínua da eficiência operacional, nós citaríamos o índice de eficiência operacional de 47,8, representando uma melhora de 3,6, e mantendo a tendência de melhoria contínua desse índice. Uma redução de 7,5 nas despesas de pessoal e 2,3 nas despesas administrativas. No item de otimização da carteira de crédito, nós tivemos um crescimento de operações de menor risco, como as da habitação e da infraestrutura, em 3,3, aproximadamente, e uma redução da exposição de carteira comercial, influenciando a redução das despesas de provisão de devedores duvidosos. Então, onde demonstra aí, está totalmente em linha com o que tem das melhores práticas de mercado e, principalmente, gerando boas safras de crédito. Então, é importantíssimo para a instituição financeira que capta, empresta e tem que receber. Então, o recebimento começa quando você contrata. Você tem que contratar uma boa safra, com bons clientes. Então, dentro do item que nós colocamos de aperfeiçoamento da gestão de riscos, houve um aumento de 0,9 ponto percentual nos créditos classificados de rate A a C, duplo A a C. Então, nós estamos melhorando nossa carteira. A inadimplência ficou em linha com o semestre passado, mas é a menor entre os bancos brasileiros. Se nós pegarmos, lógico que nós temos características algumas características diferentes. Tem uma carteira bem redeada como habitação, que a gente tem que saber,
mas eu destacaria dentro do item de aperfeiçoamento da gestão de risco, o índice de cobertura da provisão, PDD, sobre atrasos acima de 90 dias, que chegou a 209%, onde demonstra totalmente que está sendo feito um dever de casa, né? Da manutenção. Agora, tudo isso que nós estamos falando, nós não esquecemos em nenhum momento a manutenção da Caixa como principal agente de políticas públicas. E eu gostaria, tem um slide lá na frente que eu queria que passasse. Aliás, eu estou aqui, só um minutinho. Eu vou passar, depois eu volto. Eu vou colocar esses dados que vocês estão aí, de dados que eu não vou, vocês vão receber esses dados, mas eu destaquei aqui 78,4 milhões de pagamentos do Bolsa Família, totalizando 14 bilhões de reais, 88,5 milhões de pagamento de benefício ao trabalhador, totalizando 133 bilhões, e eu estou arredondando, aí tem mais números, e a contratação de quase 265 mil unidades habitacionais no programa Minha Casa Minha Vida, só no primeiro semestre deste ano. Então, nós estamos divulgando os resultados da Caixa, sem, contudo, perder de vista que a Caixa é o principal agente de políticas públicas deste país. E isto é o porquê da criação da Caixa, e nós estamos trabalhando em dentro do nosso planejamento, na busca de 3 grandes resultados: econômicos, sociais e ambientais, que é o que nós nos propusemos de 2016, fizemos em 2017, estamos em 2018. Dentro da linha da inovação, e aí nós temos falado muito sobre isto, e não é só a Caixa que tem feito isto, buscando inovação, eu citaria, nós estamos tudo que tem de inovação hoje, a Caixa está presente, desde do blockchain, dentro de tudo isso, mas principalmente o app da Caixa, hoje é o mais utilizado. Nós criamos aqui, de maneira pioneira, aqui com a USP em São Paulo, nós criamos um laboratório, agora já no primeiro semestre de 2018, numa parceria Caixa Econômica USP, um laboratório onde, full time, um laboratório lá no FEA, lá na FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, na USP, onde nós colocamos um laboratório que toda a produção do conhecimento, seja ele tecnológico, seja ele cultural, toda produção de conhecimento, nós vamos ter acesso de maneira pioneira, numa parceria que demonstra esse novo momento de você juntar a academia ao pragmatismo de uma empresa do mercado, do setor bancário, que é um setor muito pragmático. Então, juntar a academia desse setor. Então, o foco em inovação. E destacaríamos também, passando para o slide seguinte, tudo isso que nós estamos fazendo é preparando a Caixa para o futuro. Primeiro, tudo isso que está sendo feito é um resultado que conquistamos se deve ao comprometimento de todos os empregados com a estratégia da Caixa. Nós lançamos recentemente, lá em abril, fizemos um grande evento em Brasília, com todos os gestores da Caixa do Brasil inteiro, 6 mil empregados, e definimos as metas, definimos como realizar tudo isto. Investimos na capacitação dos empregados, melhoramos em tecnologia da informação. Lógico que isso é uma melhoria contínua, e tudo isso tem feito com que nós chegássemos a esses resultados que nós estamos chegando. Mas outro item que nós destacamos foi o aprimoramento da governança corporativa para garantir o desenvolvimento sólido da instituição. A Caixa criou, no primeiro semestre, 52 medidas de governança corporativa em sintonia com o que tem de melhor no mercado brasileiro, eu diria no mercado mundial. E que isto vem dar cada vez mais solidez à Caixa, pensando numa empresa cada vez mais moderna, uma empresa de futuro, sólida e de acordo com o que requer de uma instituição financeira, seja ela pública ou privada. Então, é assim que nós estamos
gerindo a Caixa. Estamos criando também uma cultura organizacional para propiciar a experiência moderna e inovadora desejada pelas pessoas. Nisso, nós temos investido em atendimento ao cliente, capacitação ao empregado, melhoria dos canais de atendimento, todos os canais que nós temos disponíveis aos clientes, seja um ATM, seja uma agência, um internet bank, ou um app, mas tudo isso nós estamos procurando levar facilidade e bem-estar para o cliente. Isto culminou, tudo isto, com esses resultados que nós vamos citar agora. Primeiro, o lucro líquido de R$ 6,7 bilhões, 63,3% sobre o lucro do primeiro semestre de 2017, que foi 4,1%. Houve um aumento de 48,4% sobre o lucro do segundo semestre de 2017, que foi 4,5 bilhões. Então, esse 6,7 bilhões de lucro líquido no primeiro semestre é o maior da história da Caixa Econômica Federal para o mesmo período. 9,1 bilhões de resultado operacional é um aumento de 127% sobre o resultado do primeiro semestre. O índice de inadimplência ficou em linha, estável em relação ao primeiro semestre. Índice de Basileia é 19,1 hoje, se compararmos com os bancos aí, senhores que estão nos assistindo, Arno, com certeza, hoje está entre os melhores, hoje, em termos de índice de Basileia dos bancos do país. E o capital de nível 1, que foi sempre é o que nós estamos trabalhando forte para isso, nós tivemos aí um aumento de 3,5% em relação ao primeiro semestre, que foi 9%, e um aumento de 1,3% em relação ao segundo semestre de 2017, que era 11,2%. Então, dito isto, eu gostaria de finalizar, antes de passar a palavra para o vice-presidente Arno, dizer o seguinte: tudo isso só foi possível com muito trabalho, com muito empenho dos empregados da Caixa, e eu gostaria de agradecer principalmente o trabalho de união que está tendo dos empregados, de todos que fazem a Caixa Econômica Federal, desde o conselho diretor, na pessoa dos presidentes e vice-presidentes, do conselho de administração, capitaneado pela Ana Paula, secretária executiva do Ministério da Fazenda, e todos os conselhos de administração, e comitês, conselhos, e tudo trabalhando em linha com o que tem de melhor, das melhores práticas de mercado, cada um com seu papel, de maneira harmônica. É assim que está acontecendo, e é assim que nós acreditamos, e é assim que nós estamos continuando esse trabalho. Então, vocês estão vendo que a Caixa tem colocado no mercado o que tem de mais moderno, tem procurado trabalhar na melhoria da governança e tem procurado capacitar todos, desde a alta administração ao empregado que trabalha na agência, todos estão empenhados e imbuídos de ter uma empresa sólida, uma empresa que dialoga com este país e com a empresa que cumpre o seu papel de empresa pública, sem, contudo, abrir mão que tem que dar resultados. É uma empresa que dá resultados econômicos, financeiros e executa as políticas sociais. É assim que tem que nosso entendimento, tem que ser um banco, é assim que nós estamos trabalhando e que nós estamos entregando, né? Obrigado, vou passar para o Arno. Boa tarde. Para mim é um prazer apresentar novamente esse resultado, o resultado da Caixa, que, como vocês já viram pelas palavras do presidente Nelson, está muito bom. Antes disso, eu queria só também lembrar que a Caixa agora tem uma política de divulgação de informações. Essa é uma das muitas medidas de governança que foram adotadas recentemente e aprovadas pelo Banco Central, pelo Conselho de Administração. E, de acordo com essa política, agora nós seguiremos todos os ritos que as outras empresas privadas e públicas que têm níveis de governança corporativa
bastante altos seguem. Então, nós vamos ter um calendário de divulgação de informações, tudo isso conforme as melhores práticas do mercado. A partir do segundo semestre, vocês vão poder olhar no site da Caixa, já com todas as datas de divulgação de informações que nós faremos. Teremos também uma política de divulgação de fatos relevantes, conforme outras empresas também já têm. Antes de entrar na numerologia, aqui detalhando os grandes números que o Nelson já apresentou, eu queria dizer que essa nova fase da Caixa, que agora apresenta um novo normal, né, que é a geração de resultados compatíveis com as ambições da Caixa de crescer na sua carteira de crédito, executar as políticas de crédito sociais que ela tem. Quero dizer que essa política ela foi ditada pela necessidade de construir uma base de capital para que essa ambição que a Caixa tem seja sustentável ao longo do tempo, né? Lembro também que só no ano passado nós termos gerado um lucro de 12 bilhões de reais, 3 bilhões foram para o Tesouro, para que ele pudesse executar suas políticas prioritárias na área social. Então, não é só a política social que a Caixa executa diretamente, como enfatizou o presidente Nelson, mas também todos os recursos que nós transferimos ao Tesouro, já como resultado dessa nova política de resultados sustentáveis ao longo do tempo, também gera um excedente para o Tesouro, que ele pode também aplicar na área social. Aqui, então, vamos começar pelo lucro, que o Nelson já anunciou, 6,7 bilhões, no primeiro semestre, bastante expressivo, e o resultado operacional de 9 bilhões. Daqui a pouco eu vou botar isso numa perspectiva histórica, aí vocês vão perceber a grande evolução desses números nos últimos anos. Em função da restrição de capital que nós enfrentamos em 2017, e ainda vamos resolver agora em 2018, nós desaceleramos o crescimento da carteira de crédito, ela cai 2,9%, atinge quase um pouco menos de 700 bilhões, e essa redução do saldo, pequena redução no saldo da carteira de crédito, gerou uma redução pequena também no total de ativos da Caixa. A boa notícia é que, com o resultado que nós estamos gerando, né, o lucro, que está sendo incorporado parcialmente no patrimônio, o nosso patrimônio líquido está crescendo rapidamente, está crescendo uma taxa de 22%. Quando eu cheguei aqui no final de 2016, o patrimônio estava em pouco de 60 e pouco, agora já está em 80%, o que mostra uma expressiva desalavancagem da Caixa, né? Ao nós recompormos o capital da Caixa, nós estamos, de fato, e temos mantido a carteira de crédito relativamente constante, nós estamos desalavancando o banco. Aqui nos indicadores de rentabilidade, o destaque é o crescimento contínuo dessa margem financeira líquida, que estão as receitas de juros menos as despesas de juros sobre ativos que rendem juros. Vocês podem ver que ela está crescendo continuamente. O retorno sobre os ativos, que quando eu cheguei aqui no final de 2016 estava em 0,3, agora já está em 0,9, fruto da política que nós estamos adotando de aumentar a rentabilidade da instituição. E o retorno sobre o patrimônio líquido, que era, no final de 2016, já era em torno de 6%, agora está 15%. Tá? Esses valores aqui não incluem o valor não recorrente do CPC 33 que nós geramos no ano passado. Então, são valores, o resultado aqui é de valores recorrentes. Deixa eu agora entrar na DRE, né, com um pouco mais de detalhe.
Eu vou me concentrar nessas duas colunas aqui do primeiro semestre. Aqui está o resultado de 2018, o primeiro semestre 6,7, fruto de um resultado operacional expressivo, né? O primeiro semestre do ano passado ainda foi 4, agora é 9, quer dizer, mais do que dobrou o resultado operacional. De onde que ele vem? Ele vem da margem financeira, que permaneceu relativamente constante em relação ao ano passado. Isso aqui é um feito, viu? Apesar de não ter crescido, é um feito. Por que é um feito? Aqui está basicamente a receita da carteira de crédito, entre outras coisas. Mas, como vocês viram, a carteira de crédito cai, as taxas de juros ativas estão caindo, mesmo assim nós conseguimos manter essa margem financeira líquida, essa margem financeira relativamente constante. Isso se deve, como vocês verão mais à frente, a várias medidas, inclusive de captação, né? A Caixa se desfez de captações caras ao longo desses últimos meses. Um outro item importante aqui no resultado bruto da intermediação financeira, que eu estou comentando, eu comentei aqui a margem financeira, é da despesa de PDD. Você vê que cai a despesa de PDD de 10 para 7. Por que a despesa de PDD cai? Como nós reduzimos as contratações, o ritmo de contratações de novos empréstimos, a provisão que é feita automaticamente na maioria dessas contratações, ela cai também. Nós temos um saldo, nós temos um saldo de uma carteira de crédito menor, portanto, só isso também já reduz a PDD. E a composição, como vocês verão lá na frente, da carteira de crédito muda. Nós estamos hoje muito mais concentrados numa carteira de crédito com menor risco, portanto, ela exige menos PDD. Isso vocês vão ver mais à frente na apresentação. E esses dois itens combinados, margem financeira, despesa de PDD, resultou num crescimento de 20% aqui dando o resultado bruto da intermediação financeira. Fora esse desempenho importante aqui, nós tivemos um desempenho também muito bom nos outros 3 itens que se seguem aqui: receita de prestação de serviço, despesa pessoal, outras despesas administrativas. Isso aqui eu chamo de bloco da eficiência, e aqui nós crescemos 6,5% na receita de prestação de serviços e tarifas, a nossa despesa de pessoal caiu 7,5% em função basicamente dos PDVs, e outras despesas administrativas também caem com rígido controle das despesas que nós estamos exercendo aqui na Caixa. Esses são os principais itens aqui do nosso resultado. Eu sigo, então, adiante. Aqui vocês têm a perspectiva histórica, tanto do lucro, né, desde o primeiro semestre de 2015, você vê claramente como ele sobe, em consequência da melhora do resultado operacional, e o resultado bruto da intermediação financeira. Como eu disse, apesar da queda nas taxas de juros, o crescimento ainda é bastante expressivo, basicamente pela redução da PDD, decorrente da contingência, da contenção do crédito. A receita da prestação de serviços, ela cresce continuamente ao longo do tempo, e despesa de pessoal, que vinha crescendo sempre, cai pela primeira vez aqui no primeiro semestre de 2018, e isso também acontece aqui com as despesas, outras despesas administrativas. Deixa eu falar ligeiramente sobre o saldo da carteira de crédito amplo. Como já foi destacado, eu vou comparar essas duas aqui, tá? Essas duas colunas aqui, né? O final do primeiro trimestre de 2017, primeiro semestre, né? O final do primeiro semestre de 2018. Você vê que a carteira de crédito, o saldo cai. Isso aqui o saldo cai, mas a habitação, que é uma das principais carteiras da Caixa, ela tem um mandato aqui de fazer esse tipo de financiamento, né? É uma das razões de existir da Caixa. Você vê que esse saldo não cai.
não cai principalmente por causa do aumento dos empréstimos com recursos do FGTS, que se destina basicamente ao pessoal de menor renda, né? Cai no recursos da caneta de poupança, principalmente, mas a habitação como todo sobe, a Caixa mantém a sua liderança nesse segmento. Aqui na carteira de comercial, né, a queda é bem maior. Aqui é que a Caixa desacelerou a concessão de empréstimos, porque essa é a carteira de mais risco, ela também é de mais retorno, mas ela é de mais risco e, portanto, ela consome mais capital. Então, essa nós desaceleramos, tanto a comercial pessoa física como a comercial pessoa jurídica. Aqui está, talvez, consignado uma das frases do presidente na abertura, de que, a despeito de todo ajuste feito na Caixa, nós mantivemos o seu papel social aqui na concessão de crédito para as pessoas de baixa renda, né? Aqui é o mesmo quadro, né? Aquilo ali era o anterior era o saldo, aqui é a contratação bruta, ou seja, a contratação, mas ele expressa basicamente a mesma coisa, né? Nós mantivemos, por exemplo, onde é que estamos aqui? Primeiro semestre, aqui. Nós mantivemos os desembolsos da habitação com recursos do FGTS e da SBPE cai, né? E aqui também se mostra como a contratação da carteira comercial cai em função dos ajustes que nós fizemos na nossa estrutura de capital. Um é o estoque, né, o saldo, aquele slide anterior, esse aqui é o fluxo, né? E aqui você vê o resultado, como mudou a carteira de crédito, a composição da carteira de crédito. Hoje, no primeiro semestre de 2018, nossa carteira está concentrada na habitação, na infraestrutura e no crédito consignado. Isso que são basicamente todos os créditos de baixo risco, né? Os créditos, e, portanto, consomem menos capital. Esses créditos aqui, que são pessoa física, outros que não consignado, pessoa jurídica e outros, eles caíram na sua participação percentual no total do saldo, e isso teve uma consequência também que eu já mencionei quando eu estava falando do PDD. O risco da carteira da Caixa caiu e, portanto, o nosso índice de inadimplência continua bastante baixo quando comparado com o mercado, e isso é resultado da composição da carteira da Caixa, que é bem diferente da composição da carteira da concorrência. E a habitação, né, claramente tem um índice de inadimplência bastante baixo, e a infraestrutura também. E, claro, a carteira comercial é que tem maior risco, tem um índice de inadimplência maior, consome também mais capital, e nós seguramos o crescimento dessa carteira. Aqui vocês têm um índice de cobertura, né, da PDD sobre atrasos acima de 90 dias. Nós estamos com 200%, mais de 200%, quase 210%, o que mostra que nós estamos em uma posição bastante confortável, né, em termos de PDD, cobrindo aqui atrasos acima de 90 dias. E se você pega o saldo de PDD e divide pela carteira total, ele oscila em torno de, nesses últimos semestres, aqui em torno de um pouco acima de 5%, né? Aqui você tem a composição do rating da carteira da Caixa. Ela oscila também ao longo do período, mas não se altera substancialmente ao longo desses 4 anos mostrados aqui. De onde vem a receita da Caixa? Aqui vocês vão ver um desafio que a Caixa tem, e mostra como é importante nós termos adotado outras medidas para manter o resultado da Caixa. Mas aqui um dos desafios, vocês veem que a receita com as operações de crédito, ela cai de 21 bi para 17, 18 bi.
Isso aqui é uma decorrência da redução do saldo da carteira de crédito, uma ligeira redução do saldo e das taxas de juros. Isso é geral para todos os bancos, né? Não é nessa magnitude, porque os outros bancos também expandiram, estão começando a expandir novamente suas carteiras. A Caixa está fazendo frente a isso com outras medidas, né? Aumentando a receita da prestação de serviços e cortando gastos, para gerar o resultado. Mas essa é certamente um desafio, e eu acho que a partir do ano que vem, quando nós voltarmos a expandir as carteiras comerciais, isso aqui vai ser enfrentado. A receita que vem da habitação também cai, porque a taxa de juros aqui também caiu, apesar do saldo não ter caído, e assim por diante. Mas toda a mensagem desse slide é que a receita das operações de crédito cai. Felizmente, a receita da prestação de serviços sobe. Tá? E ela sobe 6,5%, como nós já tínhamos destacado no início, né? Passou de 12 bi para 13 bi, o que é uma coisa muito boa. Ela vem basicamente de conta corrente. E aqui uma nota importante, ela vem também do crescimento da receita de fundos de investimento. O saldo das aplicações em fundos de investimento tem crescido bastante, porque uma parte dos recursos que nós não estamos desfazendo, recursos caros na captação da Caixa, como nós vamos ver daqui a pouco, uma parte migrou para fundos de investimento. E hoje fundos de investimentos já representam 1 bi de receita para a Caixa. Né? Além disso, contribui para o resultado esse expressivo crescimento aqui da receita de prestação de serviço e também um rígido controle das despesas administrativas que caem no primeiro semestre de 2018. Esse é um quadro aqui que a gente apenas apresenta, porque mostra a composição relativa da receita, total das receitas Caixa, e para mostrar, basicamente, com a queda da taxa de juros, as receitas que vêm da tesouraria, né, a participação relativa cai, mas do crédito, a participação relativa fica mais ou menos constante. Mas o mais importante é que a receita da prestação de serviços, né, como vocês podem ver aqui, né, ela aumenta expressivamente em um ano. Se os ativos da Caixa caem, né, do final do primeiro semestre de 2017 para 2018, os ativos administrados totais da Caixa eles aumentaram 3,3%. De onde vem esse aumento? Basicamente o FGTS, né, que tem um aumento expressivo de 4%, mas mais expressivo ainda, como eu já falei, os fundos de investimentos da Caixa crescem substancialmente, cresceram 18,7%. Aqui vem a tabela da fonte de recursos, onde eu posso mostrar como nós nos desfizemos de captações mais caras que ajudaram no resultado, né? Porque isso aqui é uma despesa. Você vê que letras e CDBs, que são números não desprezíveis, elas caem entre 20% a 30%, enquanto as captações mais baratas, que vêm da poupança e de empréstimos e repasses, basicamente FGTS e BNDES, elas crescem também. Então, o mix de captação de recursos aqui está mudando bastante, o que beneficiou também a geração do resultado expressivo que nós temos. Vejam que a Caixa perdeu aqui, entre o primeiro trimestre de 2018, primeiro semestre de 2018 e primeiro semestre de 2017, se eu não estou fazendo as contas erradas, aqui uns 30 bilhões de reais. Uma parte disso migra para fundos de investimentos, tá? O que gera esse expressivo resultado também em fundos de investimento, além, obviamente, da capacidade de administração desses fundos que a ViArt, né, tem. Aqui é uma outra solidez da Caixa, é liquidez. Nós temos uma expressivo valor de ativos de alta liquidez. O nosso índice de liquidez
dos maiores do mercado, é 308%. Esse índice de liquidez ele relaciona os ativos líquidos sobre as saídas em 30 dias de recursos num cenário bastante, o pior cenário, né, no passado. Esse índice nosso é bastante alto, a liquidez da Caixa é bastante alta, é uma das solidezes da instituição. Capital, essa é uma tela que nós apresentamos, dado a restrição que sofremos no período recente. Aqui estão os ativos, nessa tela aqui estão os ativos totais da Caixa, né? Eles caem aqui um pouco, né? Daqui para cá. Aqui estão os ativos ponderados pelo risco, quer dizer, são os mesmos ativos, agora só ponderados pelo risco, né? Uma fração desses, nós temos que manter capital para cobrir uma fração desses ativos ponderados pelo risco. Essa fração é o índice de Basileia. Mas interessante aqui é que esses ativos ponderados pelo risco representam um percentual cada vez menor do ativo total, o que mostra que o apetite de risco da Caixa, pela restrição por causa da restrição do capital, esse apetite vem reduzindo. Nesse quadro aqui embaixo, nós temos, enfim, o que é o capital da Caixa, ou seja, o patrimônio, aqui chamado de patrimônio de referência. Esse capital atingiu, no final do primeiro trimestre, 100 bilhões de reais. Ele é maior do que o patrimônio líquido, né, que é 80 bilhões, números redondos. Porque aqui no capital da Caixa, a legislação de Basileia, né, do Banco Central permite que as dívidas subordinadas que estão no passivo exigível, né, possam ser consideradas como capital também. Mas o capital de nível 1, que é o melhor capital, atingiu 65 bilhões de reais, cresceu 26%. Isso aqui reflete vários fatores, mas talvez o que eu quisesse destacar aqui é a incorporação do lucro não distribuído no capital, tá certo? Nós distribuímos 25% do nosso lucro ao Tesouro, e o resto do lucro líquido ajustado, e o resto passa a ser capital da Caixa. Essa política de privilegiar o resultado, incorporá-lo no capital, parcialmente, fez com que esse nosso índice de Basileia chegasse acima de 19%, quando em 2017, no primeiro semestre, ainda era 14%. Né? Crescemos 4,7 pontos percentuais. Mais importante, no entanto, é isso aqui. O índice capital nível 1, que aqui no final do primeiro semestre de 2017 era 9, e antes disso era abaixo de 9, tá certo? Ele estava abaixo do mínimo exigido por Basileia, né? 9,5%, e muita gente duvidava que a Caixa conseguisse atingir esse nível de capital por si só, né? Aqui deve ser acrescido uma exigência nossa, que é uma margem prudencial. Então, nós devíamos estar bem acima de 9,5% e estávamos em 9%. Com a geração contínua de resultados positivos, nós aumentamos nosso capital nível 1 para 12,5%, ou seja, 3 pontos percentuais acima do mínimo exigido, o que que mostra que a questão do capital na Caixa está encaminhada. Se nós continuarmos como estamos evoluindo, essa questão, acredito que em 2019 já não restringirá mais a Caixa como restringiu em 17 e 18. E poderemos aí novamente começar a expandir de forma sustentável a nossa carteira de crédito comercial. Aqui são os indicadores agora, também numa perspectiva histórica, né? O retorno sobre o ativo médio pulou aqui 4 pontos percentuais, o retorno sobre o patrimônio líquido pulou aqui 6 pontos percentuais, a margem financeira líquida, né? Ela vem crescendo continuamente, índice de cobertura de despesa pessoal está quase em 120%. O índice da cobertura de despesa administrativa, que inclui a despesa pessoal,
está em 77%, ou seja, mais de 3/4 da nossa despesa administrativa são cobertas com receita de prestação de serviço. E o índice de eficiência operacional, que tem no seu numerador as despesas administrativas e no seu denominador, basicamente, a margem financeira, a receita de prestação de serviços e os lucros, os resultados coligados. Esse índice, que era, a Caixa tinha um dos mais altos, né, dos grandes bancos, estava acima de 50%, ele cai agora para um nível mínimo histórico, aqui é quanto menor, melhor, né, de 47,8%, que novamente é a materialização numérica do que foi dito na apresentação inicial pelo presidente Nelson, e que estamos focando na eficiência operacional da instituição. Ok? Muito obrigado.